Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de equações diferenciais do livro do Zil. Seção 2.5, exercício número 15. Vamos ao enunciado. Nos problemas 15 a 20, resolva a equação diferencial dada por meio de uma substituição apropriada. Então, temos x vezes dy dx mais y igual a 1 sobre y quadrado. Bom, quando olhamos para essa equação diferencial, temos que perceber que ela tem a estrutura de uma equação diferencial do tipo de Bernoulli, que seria a equação dada por dy dx, diferencial, aí mais uma função p de x, que multiplica a variável y, igual a uma função f de x, que multiplica aí o y elevado a um n, sendo que esse n tem que ser diferente de 0 e diferente de 1. Se for igual a 0, tem uma equação do tipo linear. Se for igual a 1, também tem uma equação do tipo linear, porque a potência aqui desse lado é 1. Aqui nesse caso, a gente pode verificar que é uma equação do tipo de Bernoulli, exatamente por causa da potência de y igual a 2 aqui embaixo, que sobe e vai ficar y a menos 2. Então, para escrever a equação diferencial na forma de Bernoulli, eu tenho que ter o dy dx sozinho. Então, eu vou ter que tirar esse x daqui. Então, eu vou dividir toda a equação diferencial por x. Então, aqui x por x fica 1. Então, a gente vai ter dy dx. Aí, aqui fica 1 dividido por x. Então, mais 1 sobre x que multiplica y. Isso tudo vai ficar igual 1 dividido por x, vou escrever aqui, e esse y que está ao quadrado vai subir e vou deixar como y a menos 2. Então, a gente consegue identificar aí os termos, né? Aqui a gente tem lá a função p de x, ó. Aí aqui a gente tem a função f de x, e o que a gente precisa identificar mesmo é o n, que nesse caso vale menos 2. Então, eu tenho que n vale menos 2. Quando eu tenho uma equação do tipo Bernoulli, a substituição que eu irei fazer, né, é do tipo aí que u é igual a y elevado a 1 menos n. Tá? Essa é a substituição que eu vou utilizar para fazer a transformação aí, né? Para fazer a substituição, e vou reduzir essa equação diferencial a uma equação do tipo linear. Então, aqui, fazendo a substituição, né, aplicando, a gente teria que seria u igual a y elevado a 1 menos o n, que vale menos 2. Então, a gente tem aí que o y é... U é igual y à terceira, né? Menos com menos aqui dá mais. Ou, isolando o y na equação, né? A gente pode escrever que o y é igual a u elevado a 1/3, né? E eleva aí ao inverso da potência. Por que que eu fiz isso? Porque precisamos trocar ali, né, a variável. Então, onde era o y, eu vou trocar por u elevado a 1/3. Só que eu tenho que trocar o diferencial dy dx. Então, eu vou fazer aí, quem que é o dy dx? Dy dx, aplicando regra da cadeia, é dy derivada em relação a u, vezes du derivada em relação a x. Então, dy dx vai ser, quem é aqui a derivada de y em relação a u. Então, eu vou derivar esse termo. Então, tomba 1/3, fica 1/3 de u elevado, 1/3 menos 1, menos 2/3. Tá? Isso daí que multiplica o diferencial du dx. Então, aplicando aí a substituição, a gente vai ter o quê? Esse termo aqui, eu vou colocar no lugar dy dx, então a gente vai ter 1/3 que multiplica u elevado a menos 2/3, aí du dx, aí vamos ter, continuando aqui, mais
copia ali um 1 sobre x, no lugar do y, a gente tem aí que é u, aqui no lugar do y, é u elevado a 1/3, que é igual a, aqui temos 1 sobre x, tá? E do outro lado, o y a menos 2. Então, fica u elevado a 1/3, que é o y elevado a menos 2. Então, agora, para ter uma equação aí do tipo linear, né? Eu vou aí multiplicar pelo inverso ou dividir aqui por esse termo, né? Que é menos 2/3. E aí eu tenho que lembrar que tem esse 3 aqui. Então, eu vou aí multiplicar. Vou multiplicar por 3 em cima e vou dividir por menos u elevado a menos 2/3 ou em cima u elevado a 2/3 positivos. Então, a gente vai ficar com a equação diferencial. Esse termo vai simplificar com esse 3 com esse, vai sobrar aqui só o du dx, meu novo diferencial. Aí aqui, esse 3 vai multiplicar, vai ficar mais 3 aqui, sobre x, né? Copia. 1/3 aqui com menos 2/3, aí fica 1/3 menos 2/3. Então, vai dar 1, né? 1/3 mais 2/3, a gente tem que dar 1. U elevado à primeira potência. Isso é igual aqui. Fica o 3 multiplicando, esse termo simplifica todo com esse, né? Porque esse vai distribuir aqui dentro. A gente tem aí que é 3 sobre x. E aí a gente tem uma equação diferencial do tipo linear, né? Onde a gente pode identificar que esse termo aqui é o que corresponde ao meu P de x, né? E aí a gente vai encontrar um fator integrante a partir do P de x. A gente fala aí que o fator integrante μ de x é igual a e elevado à integral de P de x dx. Então, o fator integrante μ de x vai ser e elevado à integral, o P de x vale 3 sobre x dx. Ou seja, e elevado à integral fica 3 vezes o ln do módulo de x, que a gente pode reescrever aí como sendo e elevado, esse 3 sobe lá dentro do ln, né? ln de x ao cubo, propriedade, o e simplifica com ln, então a gente tem que o fator integrante é x ao cubo. Para resolver a equação diferencial, a gente multiplica toda ela por x ao cubo, então fica du dx, que multiplica o fator integrante, que é x ao cubo. Aí temos aí mais 3 sobre x vezes u, que vai multiplicar o x ao cubo. Isso tudo é igual a 3 sobre x, que multiplica o x ao cubo, tá? Então, aqui, desse lado, eu tenho uma regra da cadeia que está aberta, então eu vou juntar. Como que eu junto? Eu tenho que vai ser a variável, que é o u, tá? Que multiplica o fator integrante, x ao cubo. Tudo isso fica dentro da derivada, né? Derivada do produto, ó. Deriva a primeira, du dx. Copia a segunda, x ao cubo. Mais, copia a primeira, u. Deriva o x ao cubo, fica 3x ao quadrado. Esse termo aqui simplifica com esse, fica ao quadrado. Então, fica 3x ao quadrado, temos regra do produto. Isso é igual, aqui simplifica, 3x quadrado do outro lado. Agora, a gente aplica a integral dos dois lados. Integral desse lado em relação a x, integral desse lado em relação a x.
A integral da derivada é o próprio termo que está lá, u vezes x ao cubo, igual a integral de 3x ao quadrado, é x ao cubo mais uma constante, ou seja, temos aí que u é igual a x ao cubo dividido por x ao cubo fica 1, mais constante dividido por x ao cubo. Substituindo aqui pela variável original, que é o y, a gente tem aí que u é igual a y ao cubo, então a gente vai ficar aqui com y ao cubo igual a 1 mais a constante, esse x ao cubo a gente reescreve lá em cima como x a menos 3, e essa é a resposta, ou seja, a solução dessa equação diferencial. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!